Graça e paz, irmãos e irmãs, quero convidar você nessa noite de oração a buscarmos juntos o poder de Deus, buscarmos a presença do nosso Pai. E para isso é necessário que olhemos para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos garante que através da oração, montanhas podem ser removidas, portas fechadas podem se abrir. Através da oração, desertos podem se tornar em jardins. Então, esta é uma ferramenta poderosa de Deus que nós queremos buscar nesta noite, através dela, buscar o Deus vivo. E eu convido você para olhar para um texto da palavra de Deus que está no livro de Números. Números no capítulo 13, conta uma história interessante. Pouco tempo depois de Moisés sair do Egito com o povo, a palavra de Deus diz que Moisés separa alguns homens, e não eram qualquer homens. Eles eram príncipes, eram cabeças, era uma liderança. E Moisés então separa essas pessoas, entre eles estavam Josué e Calebe, e envia como espias a terra de Canaã, para que eles pudessem olhar a terra que Deus já tinha dado para eles. E eles vão em busca dessas informações, conferem que tudo que Deus havia dito era verdade, e eles trazem então uma prova disso, trazem nos ombros frutos gigantes, para demonstrar que a terra realmente era boa e era a terra que mana leite e mel. Porém, as pessoas que foram como espias, tirando Josué e Calebe, eles voltaram com um parecer desanimador. Eles conferiram que a terra era boa, porém eles também viram que a terra era uma terra de gigantes. E eles diziam: Deus realmente falou e era verdade que a terra é boa, porém Deus não havia falado que naquela terra há gigantes, e aos nossos próprios olhos nós somos como gafanhotos, como insetos, e eles são os gigantes. Isso está escrito em Números capítulo 13, no versículo 33. Amados irmãos e irmãs, cada pessoa tem uma forma de enxergar a vida. Cada pessoa tem uma forma de enxergar a situação que está passando. Isso vai depender de muitas coisas, né? A forma que foi criado, o jeitão da família, o ambiente em que cresceu, tudo isso vai moldando a nossa visão. E isso vai gerar nas pessoas, vai gerar muitas pessoas extremamente motivadas, mas também pode gerar o contrário, pode gerar pessoas extremamente desmotivadas. Cada um vai ter uma forma de enxergar a vida, e essas formas de enxergar a vida, elas vão fazer diferença, principalmente quando as coisas não estiverem boas para nós. Então nós estamos passando um tempo de muita luta, de muitas expectativas, a ansiedade tem tomado o coração de muita gente, inclusive dos crentes, e nós não estamos livres desse mal terrível, mas sabe de uma coisa? Nós precisamos aprender a olhar para a vida com os olhos de Deus. Porque os olhos humanos, existem muitas formas de ver as coisas. Existem pessoas que têm uma visão acomodada. Essas pessoas, elas sabem que estão num problema, mas elas ficam esperando que tudo caia do céu. E essas pessoas não vão muito longe. Ou melhor, elas nem vão sair do lugar, porque o acomodado, ele não sai do lugar. Existem pessoas também que olham a vida de uma forma otimista. Otimismo, a princípio, é muito bom, né? Mas o otimista é aquele que nunca vê o lado negativo das coisas. Ele sempre vê que tudo está bom, que tudo vai dar certo. Até certo ponto isso nos ajuda. Mas nós sabemos que nem tudo vai dar sempre certo. Mas também existem aquelas pessoas negativistas. Os negativistas, eles são o contrário, eles não conseguem ver coisas boas em nada. Eles não conseguem enxergar saída em nada.
Eles acham que tudo vai dar errado, que todas as pessoas vão fazer mal para eles. Geralmente o negativista tem mania de perseguição, ele vê o mal em todos os lugares. Essa também não é a melhor forma de enxergar o mundo e se dar bem. Mas sabe, existe também o realista. Eu gosto dos realistas. O realista, ele não nega a existência do mal. O realista, ele não nega a existência de dificuldades na vida ou em qualquer outro lugar que seja. Mas, ao mesmo tempo, ele crê no poder de Deus, ele crê na bênção do Senhor. O texto que eu citei para vocês, de Números 13, fala que no meio de muitos espias, a maioria deles eram negativistas. Eles não conseguiram ver nada de bom, eles só viram derrota, morte, e eles diziam, a terra é boa, mas nós vamos morrer. Nós seremos destruídos. Ao contrário, Josué e Caleb, eles eram realistas. Por isso que eu disse que eu gosto dos realistas, porque os realistas, eles enxergam o problema. Mas ao mesmo tempo, eles conseguem ver saídas de Deus. Josué e Caleb são aqueles que, quando o povo dizia, olha, nós vamos morrer, tudo vai dar errado, eles se levantavam e diziam, não, vai dar certo, os gigantes existem, eles são reais, problemas são reais. Porém, nós temos um Deus que está conosco, que já nos libertou do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que tem nos sustentado com maná todos os dias. É como se eles dissessem assim, problemas existem, nós não negamos, mas a solução é certa, porque Deus está conosco. Irmãos e irmãs, existem muitos gigantes que nós também precisamos derrotar. Josué e Caleb não negavam a existência de gigantes, mas sabe, eles eram realistas, mas também eram cheios de fé. Eles sabiam, Deus vai nos ajudar. Deus vai nos dar a vitória, Deus vai nos abençoar. Sabe que existem muitos gigantes que precisam ser derrotados nas nossas vidas. E o crente fiel, ele precisa aprender a derrotar gigantes. Existe um provérbio popular que diz que nós precisamos, para nos dar bem, a aprender a derrotar, matar um leão por dia, né? E contextualizando com a palavra de Deus, poderíamos dizer, nós precisamos aprender a matar um gigante por dia. Isso não é negar a existência do gigante, mas aprender a vencê-los no nome do Senhor Jesus. Davi não negou a existência de um gigante, do gigante Golias, mas ele partiu para cima dele em nome do Senhor Jesus, em nome do Deus, do Senhor dos exércitos. Sabe, irmãos e irmãs, existem muitos gigantes emocionais na vida de muitas pessoas. Talvez você tenha enfrentado grandes batalhas contra os gigantes emocionais. Gigantes emocionais, eles estão muitas vezes presentes na autoestima. Existem pessoas que têm uma baixíssima autoestima. A autoestima nada mais é do que a visão que nós temos de nós mesmos. Como você vê você mesmo? Como está a sua autoestima? Quando você olha no espelho, o que você vê? Esses são os gigantes emocionais. Pode estar relacionado à aparência, pode estar relacionado à incapacidade de realizar coisas, pode estar ligado a uma visão que nós temos de nós mesmos e que nem sempre ela é boa. E muitas vezes traz medo junto. Gigantes emocionais traz, às vezes, a ira, traz o ódio, as mágoas. São gigantes emocionais que nós precisamos aprender a derrotar, senão eles nos derrotarão. Mas sabe de uma coisa? Existem também os gigantes materiais. O que dizer deles? Da falta de dinheiro, o que dizer das enfermidades, o que dizer das necessidades físicas, da falta de conforto. São gigantes materiais que muitas vezes eles estão ao nosso redor, estão nos ameaçando. E gigantes materiais, eles trazem outros sentimentos, né? Quando falta dinheiro,
é comum haver brigas em casa, é comum haver ansiedade. A ansiedade é um mal terrível que tem tomado a vida de muitas pessoas. Mas também existem os gigantes espirituais, precisamos aprender a derrotá-los. Precisamos olhar para eles e saber que eles são reais. Gigantes espirituais, a palavra de Deus diz lá em Efésios 6,12, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta ela não é contra a carne ou sangue, mas ela é contra principados e potestades. Há uma batalha espiritual. Os gigantes espirituais estão aí, são demônios, que muitas vezes querem nos colocar medo, quer dizer que nós não somos nada perante Deus. Eles vêm às vezes usando pessoas, situações, eles aparecem de muitas formas, são gigantes espirituais, eles estão por perto sempre. Eles tiram a nossa paz, eles tiram de nós a vontade de ler a palavra, de orar, eles tiram a nossa vontade de congregar, de estar em comunhão com Deus e aumenta os conflitos emocionais e materiais. São gigantes terríveis. O que nós podemos fazer à luz desse texto, pensando nessa história? O que nós podemos fazer para vencer hoje os nossos gigantes? Nós precisamos, em primeiro lugar, não negar que eles existam. Eles estão aí, eles são reais, eles estão perto. Reconhecer que eles existam. Josué e Caleb nunca negou a existência dos gigantes, mas eles sempre souberam e afirmaram, eles são reais, mas eles não são gigantes. Gigantes somos nós. Gigantes somos nós que cremos em Deus. Gigantes somos nós que temos o Deus Todo-Poderoso do nosso lado. A negação torna o gigante mais gigante ainda. Não negue problemas na sua vida. Não negue que você tem um grande gigante para derrotar. Não negue. Porque quando nós negamos que existe um gigante na nossa vida, então nós não nos preparamos para vencê-lo. Mas quando a gente aceita que ele existe, então nós vamos nos preparar para derrotá-los. Então não negue a existência dele. Outro problema quando os gigantes aparecem, não aumente o tamanho deles. Aqueles homens diziam, nós somos insetos e eles são gigantes. Na verdade, eles estavam tendo uma visão distorcida de si mesmo e do poder de Deus, vendo os problemas como muito altos e o poder de Deus muito baixo. Quantas pessoas têm esse problema, né? De enxergar problemas como grandes gigantes e não conseguir ver a grandeza e o poder do nosso Deus. Nós precisamos aprender a ver isso. Nós tornamos gigantes maiores do que eles são. E é por isso que eles nos amedrontam. Mas Deus é poderoso e Ele está conosco. Deus é que nos dá a sua vitória. Sabe, nós precisamos, para vencer, diante de tudo isso, vencer os gigantes, fazer a nossa parte. Descobrir qual é o meu gigante, qual é o gigante que atrapalha a minha vida, a minha história, e partir para cima dele. Lutar em Deus, com as forças de Deus, como fez Davi diante de Golias, ir em nome do Senhor dos Exércitos. Nós precisamos reconhecer que Deus é maior do que qualquer gigante dessa terra que se levante contra nós. Nós precisamos estar atentos e nunca abrir mão das disciplinas espirituais. Oração, jejum, leitura da palavra, a comunhão, ter vida de santidade. Essas coisas vão nos ajudar a vencer todos os gigantes que se levantarem contra nós. Você tem um gigante que precisa ser derrotado hoje, que precisa ser aniquilado. Ele é emocional. Onde ele está? Ele está na tua casa. É um problema familiar, é um problema físico, financeiro, é uma ansiedade, é uma mágoa. Qual é o teu gigante? Não importa o tamanho dele. Saiba de uma coisa é certa, você não é um inseto. Pequenos são os problemas, você é que é o gigante. Não tenha visão distorcida. Deus quer te dar uma visão nova. Olhe para os problemas a partir da visão de Deus, porque Deus tem grandes vitórias para mim e para você. Deus abençoe sua vida, clame ao Senhor, dobre os joelhos, busque a presença do Pai, Ele vai te dar vitória. Não se preocupe, os gigantes se tornarão em pó, em nome do Senhor Jesus. Paz.